Olá, meus amigos do canal Pensar é Penal, meu nome é Vitor Emílio Cardoso, sou advogado criminalista e neste canal nós comentamos os principais aspectos das ciências criminais, tanto questões teóricas quanto questões práticas. No vídeo de hoje traremos um assunto diferente. Falaremos sobre a advocacia, alguns pontos aqui que particularmente me geram uma certa angústia. Estou apenas compartilhando com vocês, com os meus amigos, seguidores inscritos. Recentemente eu estava assistindo a um podcast que contou com a participação do professor Luiz Felipe Pondé, e ele estava falando sobre como é que era o acesso ao conhecimento na família dele. Então ele contou, por exemplo, que ele chegou a fazer faculdade de medicina num determinado momento e não gostou do curso, enfim. Mas fala das trajetórias do pai dele, que era um médico, mas muito culto. Desculpem essa conjunção mas vocês vão entender aonde eu quero chegar. Então era um médico culto, uma pessoa que tinha um conhecimento muito além das questões técnicas. E esse talvez seja o ponto aqui que me gerou essa reflexão inicial para a gente conversar neste vídeo. A questão da técnica e cultura. Técnica e cultura são a mesma coisa? Um profissional considerado técnico é necessariamente um profissional que possui muita cultura? E a resposta me parece negativa. Talvez hoje, com essa sociedade altamente informatizada, como já não é de desconhecimento de ninguém, nós nunca tivemos acesso a tanta informação do que em outros momentos da nossa história. O grande problema, pessoal, é que dentro da advocacia, cada área de atuação, para aqueles profissionais que optam por realizar uma especialização, exige uma gama de conhecimento tão profunda, os chamados nichos ou especializações apenas, que às vezes o profissional, para conseguir atender aquela necessidade de mercado, para conseguir o seu ingresso, o seu destaque no mercado, ele acaba não tendo tempo, não tendo forças, energias suficientes para se dedicar ao acesso ao conhecimento de outras coisas, de outros temas, de outros assuntos, de outras áreas que não guardam relação exclusivamente com o seu campo de atuação profissional. Esse é o profissional técnico, é alguém que sabe absolutamente tudo ou quase tudo exclusivamente relacionado ao seu campo de atuação profissional, sabe, por exemplo, o Código de Processo Penal de cabeça, ou artigos específicos importantes de cabeça, do Código de Processo Penal, do Código Penal, da Constituição, entendimentos dos tribunais superiores de cabeça, mas é uma pessoa completamente ignorante quando se trata, por exemplo, de acesso ou de conhecimentos literários, ou de conhecimentos filosóficos, conhecimentos sobre geopolítica, sobre questões relacionadas, por exemplo, à língua portuguesa, alguém que escreve mal, que se expressa mal, que tem um vocabulário pouco vasto. Então, uma pessoa que detém um conhecimento técnico talvez pouco comparável, mas só detém isso. É meramente um técnico. Alguém que sabe muito da sua área de atuação profissional, mas é incapaz de se posicionar, de opinar sobre temas relacionados a outros campos da nossa vivência. E quando se propõe a fazer esse tipo de análise, esse tipo de comentário, quando manifesta o desejo de expressar a opinião sobre questões que fogem meramente ao seu campo de atuação, muitas vezes exala apenas senso comum, como nós vimos, inclusive, recentemente, um caso que foi amplamente divulgado de um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Feminista, desatualizado, porque se a Vossa Excelência sair na rua hoje em dia, ou quem está assediando, quem está correndo atrás de homens são as mulheres. Então, na verdade, uma pessoa que eu não conheço profundamente, não estou fazendo uma crítica direta a ele, mas que provavelmente, para chegar até o cargo de desembargador, detém uma cultura jurídica relevante, mas que aparentemente é incapaz de se posicionar sobre questões importantes, relevantes socialmente, mas que não guardam uma relação direta com o seu campo de atuação. E nós temos diversos exemplos espalhados pela área jurídica, de pessoas que são
técnicas, que sabem invocar a legislação pertinente, o entendimento dos tribunais pertinentes, mas que se revelam incapazes de se posicionar sobre outras questões profundas. Então, isso é um ponto que me incomoda e, de certa forma, me entristece dentro da advocacia, porque o preenchimento que eu sinto, por exemplo, tendo acesso a conteúdos da literatura, principalmente da literatura clássica, da filosofia, da sociologia, da história, a partir de livros, documentários, filmes, inclusive, palestras, seminários, ele acaba sendo paradoxalmente confrontado com o vazio que eu sinto de não conhecer pessoas dentro do meu ambiente de vivência que são capazes de se posicionar ou que manifestam interesses por essas questões, que somente sabem falar de questões técnicas da advocacia, de questões técnicas do direito, mas que não possuem uma bagagem de mundo suficiente para discorrer, para conversar sobre outras questões que são importantes aí da nossa existência. Pior, pessoal, há colegas que nem sobre direito gostam de falar. Não gostam de falar do seu próprio instrumento de trabalho. Fala sobre o caso, conta história, mas são incapazes de entrar numa discussão sobre temas jurídicos, são incapazes, inclusive, de emitir uma opinião técnica sobre um determinado assunto por falta de conhecimento, por falta da bagagem necessária para se posicionar sobre isso. E nesse caso nós estamos diante de uma pessoa que não é técnica, muito menos culta, pelo menos em relação aos conteúdos jurídicos, uma pessoa que é um mero burocrata, que é um mero despachante, que sabe botar o cliente para assinar o contrato e a procuração, que pega os documentos necessários, entra lá no processo, mas se a coisa foge um pouquinho ali do seu campo de conhecimento limitado, ele provavelmente vai entregar um trabalho de uma qualidade ruim, de uma qualidade que vai frustrar as expectativas que o cliente depositou no seu trabalho ao contratá-lo.